tudo bem? Eu sou o Marcos Celestino, gerente de audiência e comunidade de Automotive Business. Nesse vídeo, falarei com vocês sobre o etanol e alguns dos pontos-chave do biocombustível no Brasil, suas origens, apogeus, desafios e, claro, seu futuro. Esse conteúdo faz parte de um especial que preparamos para, por que não, celebrar os 20 anos de Flex no país. Então, sem mais delongas, deixa eu te contar alguns fatos cruciais para que você saiba um pouco mais sobre etanol. Vamos lá! Para entender um pouco sobre como o etanol floresceu, entre aspas, no país, que hoje é um dos maiores produtores do biocombustível do mundo, temos que remontar lá na década de 70. Os países árabes exportadores de petróleo impuseram um embargo em decorrência, em retaliação de um conflito militar com Israel. Isso acabou causando, claro, uma grande crise. A escassez afetou todos os grandes países que usavam a mistura de substâncias oleosas como base energética. E, não bastasse, houve ainda uma outra crise ao fim da década. Então, para diminuir a demanda, tivemos um aumento considerável dos preços e, assim, quem importava à época não se deu lá muito bem. Como era o caso do Brasil, que ainda não era um expoente na produção de petróleo e trazia tudo em dólar. Com isso, a oneração da balança comercial se tornou um grande problema. E foi aí que nasceu o Proálcool, programa desenvolvido pelo governo militar para resolver essa pendenga energética. O principal objetivo do Proálcool, no primeiro momento, adicionar etanol anidro à gasolina a fim de mitigar essa dependência que o Brasil tinha do petróleo oriundo do exterior. E mais, auxiliar o setor açucareiro, que vivia engolfado por crises e mais crises. Abro aspas aqui agora para o Marcos Palazzo, gerente sênior da área de desenvolvimento de sistemas da Bosch Latin America. Na época, me lembro que existiam até caminhões a gasolina que consumiam muito. Então o Brasil dependia totalmente da importação de petróleo. Lançaram o programa financiado pelo governo federal para encontrar uma alternativa energética. Palazzo segue. A produção era praticamente dominada pelo fato de a cana ser um legado da nossa história desde os tempos coloniais. E transformá-la em açúcar ou etanol era algo dominado. Bastava apenas escalar isso. Então, não havia tantos desafios do lado energético. Mas como o etanol é de fato produzido? Bom, ele pode ser feito a partir de plantas ou raízes e aqui no nosso país ele tem como matérias-primas de destaque a cana-de-açúcar principalmente e o milho. No entanto, ele pode ser obtido também por meio do trigo, da aveia e até mesmo do arroz. Isso ocorre porque ele advém de fermentação de sacarose, glicose e frutose, encontrados nos vegetais que eu citei. Como o nosso foco é a cana, deixa eu te explicar resumidamente o passo a passo do processo. Primeiro, a cana é moída em triturados, dando origem ao melaço. Cerca de 70% desse produto original, de acordo com a Raízen, vira esse líquido. Os 30% restantes são bagaço. Chegaremos nele na hora de falar sobre o etanol de segunda geração. Depois disso, o melaço é peneirado e decantado, de forma a remover qualquer tipo de impureza. Esse caldo clarificado pode servir, além da produção de etanol, para a produção do açúcar. Vamos agora à fermentação. O caldo clarificado vai para tanques, as dornas de fermentação. Lá, ele é misturado a um fermento. Dessa forma, as leveduras quebram as moléculas e, como resultado, temos o vinho fermentado, com cerca de 10% de etanol na composição. Esse vinho é destilado para separar o etanol dos demais compostos e assim nasce o etanol combustível, com grau alcoólico de mais ou menos 95%. Daí rumamos para a desidratação, onde o resto de água é removido por meio de técnicas distintas. Depois, voilá! Etanol anidro e hidratado são armazenados e estão prontos para serem distribuídos. Todo esse processo é composto por inúmeros desafios. Entre os principais impactos ambientais estão a colheita feita por meio da queima da palha, que pode causar incêndios devastadores e, por conseguinte, emissões de gases.
O uso de técnicas mais arcaicas de plantio também podem contribuir negativamente. Além disso, por mais que o problema já venha sendo contornado, o uso excessivo de água no processo industrial ainda é outro desafio. O manejo inadequado do vinhaço, o resíduo gerado durante a destilação, pode causar ainda a contaminação de cursos d'água. Outra questão que deve ser levada em consideração é a criação da monocultura da cana-de-açúcar, capaz de devastar áreas devidamente protegidas e importantíssimas para evitar a erosão do solo, por exemplo. Por fim, embora tenhamos incentivos a biocombustíveis como o etanol, você pode comprovar muito bem nas ruas que não há competitividade adequada entre ele e combustíveis fósseis como a gasolina. Todavia, o atual governo reonerou em 47 centavos o litro a gasolina e em 0,02 centavo o litro o etanol. Isso vale até junho, ou seja, esses impostos podem subir ainda mais a partir daí. Mesmo assim, na bomba, a diferença, dependendo da cidade, não é das melhores. O etanol não chega a custar 70% ou menos que a gasolina, o que acaba afastando o consumidor. E isso é uma pena. Afinal de contas, o etanol é um biocombustível, agride bem menos o planeta e é apontado por especialistas e montadoras como ponto-chave do processo de descarbonização e transição energética no Brasil. E aí entra o etanol de segunda geração, ainda menos nocivo para o nosso planeta. Também chamado de bioetanol, é quimicamente igual ao etanol de primeira geração, com diferença apenas no processo de produção. Você pode obtê-lo por meio dos resíduos do processo de produção, ora veja, do etanol de primeira geração e do açúcar. O bioetanol reaproveita resíduos como palha, folhas e bagaço, ou seja, praticamente tudo que sobra, sendo uma ótima prática de economia circular. A pegada de carbono do etanol de segunda geração é até 30% menor, diz a Raizen, que a do etanol de primeira geração, o etanol comum. Além disso, pode chegar a 80% menos que a pegada de carbono da gasolina. Hoje, o Brasil se posiciona como potencial exportador de etanol de segunda geração. Vale dizer que a FAPESP afirmou há alguns anos que o bioetanol já poderia ser economicamente viável a partir de 2025. Para fechar, é importante ressaltar que o etanol, lembrem-se, é um biocombustível. Em suma, é renovável, pois se todas as práticas corretas forem adotadas, se é capaz de replantar sem problemas as suas matérias-primas, como a cana-de-açúcar. E lembrando de novo, o etanol é muito mais limpo se comparado à gasolina. Tanto de primeira quanto de segunda geração emitem bem menos dióxido de carbono, gás metano e óxido nitroso, o que é ótimo para a gente e melhor ainda para as nossas próximas gerações. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal de Automotive Business e ativar o sininho para receber todas as notificações. Ah, e não se esquece de deixar aquela curtida, aquela moral e de compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos. Bom, pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!